Amigos e amigas, vamos detalhar melhor a apresentação do artigo 22 para melhor compreensão dos assuntos tratados. Vamos apresentar novamente neste artigo o serviço de construção da estrutura de concreto do vertedouro de fundo da usina de Jupiá. Preliminares. A escavação da fundação do vertedouro de fundo foi desenvolvida a partir do Muro J, paralelo ao eixo do rio. Na medida que a escavação do vertedouro avançava e era concluída na direção da casa de força, foram iniciados os primeiros blocos de concreto do Muro J e do vertedouro de fundo. Foi uma fase pioneira do serviço de concreto. A montagem da central de concreto Johnson ainda não estava concluída. O concreto era preparado e fornecido pela central de concreto provisória Erie Steel, capacidade de 45 m³, utilizada para a construção do canteiro de concreto. No vertedouro não tinham sido montadas ainda as gruas portuárias Totter e Pitch da Celusa, capacidade de 800 toneladas metro, destinadas a ser os principais ganchos de apoio da construção. Para a concretagem das primeiras camadas dos blocos do Muro J e do vertedouro, foram utilizados guindastes Bucyrus 54B, uma Lima Hamilton e outros menores. O concreto era transportado por carretas com cavalo DW20 e caçambas de 3 m³. Já tinha sido localizada a central de compressores e a tomada d'água industrial sobre e junto à ensecadeira do vertedouro, e estendida a rede de distribuição de água e de ar e água industrial ao longo do Muro J e parte do vertedouro. Durante a concretagem dos primeiros blocos do Muro J e do vertedouro, foram concretadas as muretas dos trilhos de apoio das gruas portuárias do lado montante do vertedouro e montadas as 3 gruas Totter e Pitch. Essas montagens foram realizadas pela Tenenge. Na medida que as gruas estavam com sua montagem concluídas, elas iniciaram sua função de apoio da construção, assim como a central de concreto Johnson, no preparo e fornecimento do concreto. Na construção do Muro J e vertedor de fundo, foram usados formas de painéis de madeira revestidos com chapa galvanizada número 26. Eu vou tratar agora um outro assunto que não diz diretamente ao assunto tratado nesse artigo, mas que tem grande influência nos trabalhos de execução da construção da usina, dos trabalhos de construção de concreto da usina de Jupiá. Viagens para aquisição e conhecimento para os Estados Unidos e Europa. Entre os anos de 1964 e 1966, a Camargo Correia e a Celusa promoveram viagens para os Estados Unidos e Europa de engenheiros e encarregados para aquisição de conhecimento para execução de estruturas de concreto e de barragens de terra de grande porte. Como resultado dessas viagens, foram introduzidos diversos processos executivos
e equipamentos, entre outros, a seguir. Uso de concreto gelado, que demandou um tempo de estudos de laboratório e de apoio de consultores americanos, como o Sr. Roy Carlson. Uso de bombas de alta pressão no corte de concreto. Uso de monitores de alta pressão na limpeza de rocha de fundação. Uso da pré-armação. Uso de formas com painéis tipo cantilever metálicos. O uso de painéis metálicos em cantilever tinha vantagem de grande reutilização, maior altura de camada, 2 metros, suspensão com apenas 2 ancoragens, levantamento em grupos de 3 a 4 painéis solidarizados, andames externos de fácil acesso e dobráveis. Uso de carregadeiras e caminhões de grande porte na escavação de terra e rocha. Uso de carregadeiras 988 e caminhões fora de estrada 769 de grande porte da Caterpillar, vistos no campo de demonstração da Caterpillar em Peoria, constituiu uma grande atração muito importante. O uso de moto-scrapers de grande porte na terraplanagem. Na visita à terraplanagem da pista do aeroporto de Kansas City, conhecemos o moto-scraper de grande porte, CAT 665. O engenheiro da Caterpillar deu uma explicação detalhada sobre o rendimento e a manutenção daquela máquina. O uso do rolo compactador de argila tipo tamping, que não se conhecia no Brasil. Essas modificações no processo executivo foram ocorrendo na medida que o conhecimento era adquirido. Estudos de laboratório de concreto da Silusa eram desenvolvidos e a Camargo Correia adquiria o equipamento e treinava suas equipes. A Caterpillar deu grande apoio durante esse processo de desenvolvimento, promovendo muitas visitas a obras americanas. Foi um período em que ocorreu um grande avanço tecnológico na execução de obras de grande porte. Vamos voltar agora ao assunto do nosso artigo. Execução das estruturas de concreto do vertedouro. O vertedor de fundo era constituído por 24 comportas, 2 comportas por bloco de fundação. Cada bloco de fundação media da ordem de 26 metros de largura e 36 metros de comprimento. A parte de fundação da estrutura de concreto entre a rocha e a soleira do vertedouro foi constituída por lajes de diversas dimensões e espessuras que a tecnologia de concreto sem gelo permitia. Durante a execução das últimas lajes de fundação do vertedouro, foi montada a fábrica de gelo em escamas, junto à central de concreto. Dessa forma, aquelas lajes e as paredes acima delas foram concretadas com concreto gelado, nas dimensões totais de projeto, o que ocasionou um ganho de tempo no cronograma de construção do vertedouro e do desvio do rio. A laje da soleira foi dividida em 2 maciços,
o de montante mais largo e o de jusante mais estreito, contendo o dente da soleira. No acabamento da soleira foi usado pela primeira vez a régua metálica tipo Screed. O projeto da régua foi desenvolvido na obra. Acima da soleira foram concretadas as paredes divisórias entre soleiras com espessura de 2 metros, com diversas camadas, até atingir a laje de encosto superior da comporta. Nas paredes do vertedouro foram concretados os blocos dos munhões das comportas em separado. A laje de encosto superior da comporta era fechada por uma parede na sua parte posterior, não sendo invadida pela água. Ela permitia o trânsito de pessoas de fora a fora no vertedouro a seco. O cimbramento dessa laje foi constituída por treliças fornecidas pela ROR, apoiadas sobre macacos de areia. A parte superior do vertedouro era terminada por uma ponte rodoviária constituída por vigas pré-moldadas e protendidas após sua montagem. O sistema de proteção utilizado nas vigas era do engenheiro Rudiloff, que forneceu o material e mostrou o processo executivo e formou uma pequena equipe de execução de proteção. As vigas pré-moldadas foram fabricadas em canteiro próprio, transportadas para as frentes de serviço e montadas com as gruas portuárias. O encarregado geral do serviço de concreto foi o senhor Valdemar Montenegro. Trocavam turno na parte de formas e armação os senhores Severino Virgínio da Silva e Francisco Alves, o português. No lançamento de concreto trocavam turno o senhor Antônio Pereira da Silva, o Pernambuco, e o goiano. Deixo registrado nesse artigo a atuação do engenheiro Lauro Masquieto, formado na Escola de São Carlos, que contribuiu muito com os demais engenheiros e encarregados de construção da Camargo Correia para o desenvolvimento da técnica executiva do serviço de concreto. Esse desenvolvimento teve total apoio dos engenheiros da fiscalização da Celusa, Fausto Vaz Guimarães e Alberto Maionchi. Serviço de montagem. Sobre a soleira do vertedouro, junto às comportas em secadeira de jusante, foi montada uma blindagem metálica para a proteção da parede contra a cavitação. Essa blindagem foi montada num recesso deixado no concreto primário após o término de concretar das paredes. Na medida que as estruturas de concreto eram terminadas, a Tenenge montava as comportas setor. A comporta era constituída pelas guias, pelos braços, apoiados nos munhões, e o painel curvo. A montante e a jusante da comporta foram montadas as guias das comportas em secadeira. Sobre a ponte rodoviária foram assentados trilhos e montado o pórtico para a movimentação das comportas em secadeira do vertedouro. Desvio do rio. Na medida que a montagem das comportas avançava, foram iniciados os serviços de desvio do rio Paraná pelo vertedouro.
Inicialmente foi fechado o muro separador do vertedouro com a casa de força. Foram executadas também as duas ensecadeiras num sentido transversal, de montante e de jusante, para separar o vertedor de fundo da tomada d'água e da casa de força. Foi construída uma pista de acesso da ensecadeira de jusante da casa de força em rampa para a ponte rodoviária do vertedouro de fundo. Parte dessa rampa foi constituída por uma ponte executada com postes de eucalipto. Na sequência, as ensecadeiras de montante e jusante do vertedouro foram removidas e mantido o ramo transversal atrás do muro J. Foram preenchidas também com concreto as irregularidades da rocha na frente do vertedouro. As ensecadeiras de montante e jusante foram rebaixadas até uma cota pouco acima da água do rio. Esse rebaixamento foi feito simultaneamente nas duas ensecadeiras, o que provocou uma grande concentração de máquinas de terraplanagem. Imagine, as duas ensecadeiras em paralelo foram removidas. A partir dessa cota, uma retroescavadeira Bussairo 71B removeu a ensecadeira de jusante na maior profundidade possível e a água do rio Paraná ocupou a área de jusante do vertedouro. Em seguida, uma segunda retroescavadeira Bussairo 71B removeu a ensecadeira de montante na maior profundidade possível e a água do rio Paraná ocupou a área de montante do vertedouro. Na sequência, a corrente do rio atravessou as soleiras das comportas e formou o fluxo de água de montante para jusante do rio. O rio Paraná estava desviado. O dente de jusante da soleira do vertedouro provocou um ressalto na corrente do rio. Na foto aparece o vertedouro vertendo a plena carga e podendo-se ver nitidamente o ressalto. Os equipamentos usados na remoção das ensecadeiras foram os motos Crapper CAT 641, tratores CAT D8 e D9, retroescavadeiras Bussairos 71B, caminhões CAT 769 e Terex R20. O engenheiro encarregados gerais de escavação para a remoção das ensecadeiras foram o engenheiro Edson Machado e os encarregados Edson Borges e Fernando Maria Pereira, também português. Na próxima apresentação, vamos descrever o serviço de escavação da tomada d'água e casa de força. No caso de alguma dúvida no texto apresentado acima, faça suas perguntas que eu responderei com prazer. Deixem seu like, muito obrigado!